aulas e a gente vai aprender um pouquinho sobre os aletos orgânicos, tá? A gente saiu aí das funções oxigenadas e vai aprender um pouco sobre os aletos orgânicos, tá? A gente começa falando um pouquinho do que é aleto orgânico. Eles são derivados dos hidrocarbonetos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por um aleto, tá? Por um átomo de halogênio, certo? E aí, ó, coloquei aqui esse exemplozinho. A gente tem aqui, ó. A gente tem que esse aqui é o hidrocarboneto, tá? E aqui a gente tem o aleto orgânico, ó. Então a gente tinha aqui, ó, um hidrogênio, tá? Que saiu e um halogênio que entrou no lugar dele, certo? Então a gente aqui tem essa derivação dos hidrocarbonetos pela substituição de um hidrogênio, certo? De um ou mais átomos de hidrogênio por um aleto orgânico, tá? E a nomenclatura, a gente também tem aí o PAC é usual, tá? Aí o PAC, a gente coloca o nome do aleto, mais o prefixo e a terminação O, certo? E é usual, a gente tem um aleto, aí coloca o nome do aleto, mais a terminação eto, mais depois o nome do radical. Só que geralmente a gente usa muito da IUPAC e não muito a usual, certo? A partir disso, a gente vai ter o monoaleto, o dialeto e o trialeto, certo? Como vocês já sabem, o nome já diz, né? O monoaleto, que a gente só tem um halogênio, né, na cadeia, no composto. O dialeto, que a gente tem 2 halogênios. E o trialeto são 3, tá? Aqui, ó. Nesse exemplo, a gente tem 2, certo? Então, ó, a gente tem, para colocar o nome desse composto, a gente precisa colocar primeiro o nome do aleto, que nesse caso aqui é o cloro. Cloro, depois desse cloro, a gente precisa colocar o prefixo desse composto, e nesse caso aqui é et, porque a gente tem 2 carbonos, tá, nesse composto. Então vai ficar cloroetano, porque a terminação é O, tá? Terminação aí dos aletos orgânicos. Então vai ficar cloroetano. Nesse segundo exemplo aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3. A gente tem 3 carbonos, então é prop, né? Só que primeiro a gente precisa indicar onde é que está esse aleto orgânico, certo? Então, ó, se a gente contar, o aleto está na posição 2. Então vai ficar 2 bromo, tá? Propano. Se a gente vier para esse carbono aqui, ó, a gente já tem um exemplo de um dialeto, certo? Então, ó, nesse dialeto aqui, a gente tem uma palavrinha aqui em cima que é vicinal, só que esse vicinal quer dizer que são vizinhos, tá? São aí aletos vizinhos, tão perto um do outro, por isso que o nome vicinal, ok? Então aqui, ó, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o prefixo para essa nomenclatura, para esse composto aqui, é hept, porque tem 7 carbonos, tá? O infixo an, porque a gente só tem ligações simples. Então, vai ficar heptano com a terminação O aqui dos aletos orgânicos. Só que, para a gente colocar a nomenclatura, a gente precisa indicar onde é que está esses aletos.
Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um aleto na posição 3 e um aleto na posição 4. Então, vai ficar 3,4 dibromoheptano. Nesse quarto caso aqui, ó, a gente tem o dicloropropano. Por quê? Porque a gente tem 2 cloros, tá? E 1, 2, 3 carbonos. Certo? Então, vai ficar o dicloropropano. E esse nomezinho aqui ao lado isolado quer dizer que esses cloros, eles estão isolados. Nesse caso ao lado, a gente tinha o vicinal porque era vizinhos. E nesse caso aqui é isolado. Perfeito? Quando a gente vai para o penúltimo exemplo, a gente tem aqui, ó, 3 cloros. 1, 2, 3. Então, ó, a gente tem aí tricloro. Foi o caso que eu falei para vocês lá no início. Aqui, ó. A gente tem um trialeto. Então, vai ficar aí, ó, tricloro metano, porque a gente só tem um carbono aí nesse composto, certo? Então, vai ficar tricloro metano. Professora, e nesse último caso que a gente tem 2 aletos diferentes, a gente tem 2 cloros e 2 flúor. Como é que fica a nomenclatura desse caso? Então, vê só, aluno, nesse caso a gente precisa indicar, claro, a posição dos aletos, né? Então, vejam só. Nesse caso, a gente primeiro precisa informar onde é que está a posição do cloro, tá? A gente precisa colocar primeiro o cloro, tá? Nesse caso, a gente precisa colocar primeiro o cloro, porque é por ordem alfabética, e nesse caso o cloro, a letra C vem primeiro que a letra F. Então, vai ficar dicloro, difluor, metano. Por quê? Porque a gente só tem um carbono nesse composto, certo? E a gente tem 2 cloros e 2 flúor. Então, vai ficar dicloro, difluor, metano. É fácil, né? Deu para entender, compreender tranquilamente. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Então, ó, beijão para vocês. Estudem, não deixem de estudar, fazer atividades, tá? E é isso. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco sobre os aletos orgânicos, sobre a nomenclatura propriamente, né? Beijão, um abraço para vocês e até as próximas aulas. Não perca as próximas aulas, hein, aluno? Um beijão e até mais.